Fala galera, sejam bem-vindos ao nosso canal e no vídeo de hoje a gente vai contar para vocês um pouco de como é a vida na Dinamarca. Olá, eu sou a Mariana. Olá, eu sou o Jorge e sejam bem-vindos ao Life Outside BR. Bom, para quem não assistiu o vídeo anterior, a gente contou um pouquinho sobre a nossa história, o porquê saímos do Brasil, o que estamos fazendo aqui na Dinamarca e quais são os planos para o nosso futuro. Para quem ainda não assistiu, a gente vai deixar o link aqui na descrição. E como a gente já comentou, estamos aqui em Copenhague, na Dinamarca. Tem um pouco mais de 3 meses que a gente está por aqui. E para falar a verdade, a gente não tinha muitas expectativas sobre o país. Como falamos, né, no vídeo anterior, nós tivemos 2 meses para resolver toda a nossa mudança, então a gente não tinha muitas informações, não deu tempo de pesquisar sobre tudo aqui no país, então tá sendo tudo muito novo e a gente tá conhecendo aos pouquinhos as coisas. A verdade é que a Dinamarca nunca fez parte dos nossos planos. A gente já pensou bastante, como a gente contou no vídeo anterior, sobre ir morar fora e o que fazer para isso acontecer. Mas tiveram N outros países na frente e a gente sabia que a Dinamarca existia, mas não sabíamos que era um potencial país para a gente morar. Então está sendo interessante descobrir tantas novidades ao mesmo tempo. Bem, um dos pontos que a gente tinha muita curiosidade de descobrir como que era a questão do idioma e de como a gente iria se comunicar aqui nesse país. A verdade é que a língua oficial da Dinamarca é o dinamarquês, mas mais de 80% da população fala inglês. Na verdade, aqui em Copenhague, mais de 85% da população fala inglês. Então, assim, se você fala inglês, você não vai ter problemas em se comunicar aqui. Seja para viver, seja para passear, né, para fazer as coisas básicas do dia a dia. Existem algumas poucas coisinhas que são apenas em dinamarquês, como o contrato do aluguel, por exemplo, é só em dinamarquês. Mas, no geral, com o inglês você consegue se virar bem. Né? No nosso dia a dia, a gente vê a presença dos dois idiomas o tempo inteiro. Então, alguns exemplos que eu vou dar para vocês. A academia, por exemplo. A gente vai na academia e os professores falam dinamarquês, mas se a gente pede, ou se eles notam que a gente não é dinamarquês, por exemplo, eles falam numa boa inglês e não tem problema nenhum em dar aula em inglês. E qualquer dúvida que a gente possa ter, a gente pode perguntar, que eles vão responder em inglês. Então, não é uma dificuldade, né? No meu trabalho, né, por exemplo, eu vou trazer um vídeo sobre trabalho para vocês, mas falando rapidamente, eu também me comunico o tempo inteiro em inglês. Né? Então não tem um problema, as pessoas não exigem que você fale dinamarquês para morar ou para trabalhar aqui. Isso, óbvio, vai variar de empresa para empresa, da sua situação, mas no modo geral o que a gente consegue identificar é que dá super bem para se virar com o inglês aqui. Né? O inglês que a gente aprende no Brasil, de forma geral, né, para quem fez um curso e tal, é suficiente, você consegue se virar sim. Essa questão do idioma não é perfeita, então outras pessoas de outros países também têm dificuldade para falar, também têm vergonha. É um caso que a gente vai trazer também um vídeo específico para falar para vocês. E uma das coisas que a gente tinha bastante curiosidade como a gente ia se virar, inclusive a gente tomou meio um susto nos primeiros dias, foi o mercado. Né? Acho que todo mundo fica curioso de saber como que a gente se vira no mercado para comprar comida, né, com outro idioma. Assim, nos nossos primeiros dias a gente passou uns perrenguezinhos, assim, dá pra dizer, porque a gente ficou um pouco assustado de ver tanta coisa em dinamarquês. Por incrível que pareça, tantas outras coisas funcionam bem em dinamarquês e inglês, mas o mercado tem bastante coisa em dinamarquês. Mas tem as coisas em inglês também. E com o tempo a gente vai aprendendo a identificar, né, o que é, o que não é, e fica mais fácil de fazer isso. Então, a gente se assustou um pouco, mas hoje a gente já consegue ver que, por exemplo, os caixas automáticos, você tem as duas opções, inglês e dinamarquês. Se você falar em inglês com o atendente, ele vai te responder também. Os produtos, às vezes, têm os rótulos nas duas línguas, ou então, às vezes, somente em inglês. Então, por ser um país também desenvolvido, globalizado, eles têm essa atenção especial para o inglês, né, no mercado, no dia a dia, nos órgãos do governo, né, no transporte público. Então é bem tranquilo, com o inglês você consegue se virar bem aqui. Sim, e outro ponto, né, que ele comentou do mercado, aí quando a gente vai, a gente tem que usar o tradutor, né, para saber exatamente o que a gente está comprando.
Até a gente chegou a comprar itens errados, achando que era uma coisa, mas era outra totalmente diferente. E a comida também é um ponto que a gente pensava muito do Brasil, né? Quando a gente teve essa notícia que a gente viria. A gente trouxe um estoque de algumas coisas que a gente gostava muito de usar no Brasil, que a gente sabia que não ia encontrar aqui. Mas até que não está tão ruim, a gente consegue encontrar algumas coisas parecidas com o que a gente consumia no Brasil. Claro, a gente não tem aquela diversidade que a gente tem de fruta, de legumes e principalmente de carne bovina, que aqui é algo bem difícil de encontrar, assim, as peças que a gente geralmente comprava no Brasil. Então, esses são os pontos, assim, da dificuldade da comida, mas fora isso a gente encontra no mercado, a gente está conseguindo nos manter aqui. Tem mercados de outras nacionalidades que têm produtos semelhantes também com o Brasil, então a gente está conseguindo se virar bem com isso. Bem, para quem quer acompanhar um pouco da nossa rotina, ver a gente no mercado fazendo as compras, né, se virando aqui com a comida no dia a dia, segue a gente lá no @lifeoutsidebr. Aproveita também, se inscreve aqui no canal, curte, compartilha com os amigos e comenta aqui o que vocês gostariam de ver, o que vocês acham que seja interessante. A gente vai trazer aqui para vocês o conteúdo nos próximos vídeos e lá no nosso Instagram também. Um ponto que todo mundo pergunta pra gente, e a gente também tinha curiosidade de saber, é sobre a segurança, né? Se a Dinamarca é um país seguro. Bom, até o momento, sim, a gente considera um país seguro. Falando como mulher, eu me sinto muito segura aqui. Eu já andei sozinha à noite, 10, 11 horas da noite, e não teve ninguém mexendo comigo. Eu pude usar o celular também na rua à noite, ninguém mexeu. Então a gente sente sim sendo um país seguro. A gente vê muito sobre a confiança aqui. Então a gente já viu mães deixando carrinho de bebê do lado de fora, com compras, bicicletas também com compras, e ninguém mexe, e você pode usar o seu celular, seu fone de ouvido na rua. Então a segurança tem sido um ponto positivo pra gente, pelo menos até o momento. Falando em celular, isso lembrou um ponto interessante aqui que surpreendeu bastante a gente, que é a tecnologia no dia a dia da vida aqui de quem mora na Dinamarca. Logo quando a gente chegou, a gente já foi apresentado a uma série de aplicativos, sinceramente são muitos, e é muito legal ver como o país está bem focado em digitalizar os seus serviços. Então, tanto do ponto de vista do governo, né, os órgãos públicos, mas até as empresas privadas, quase tudo hoje funciona aqui pela internet. Seja um aplicativo no celular, seja um website, então tudo funciona dessa maneira. Você quer agendar um serviço, você quer falar com a entidade, você manda um e-mail, ou você manda um WhatsApp, uma mensagem, ou entra no aplicativo. Então, assim, é muito legal ver essa facilidade, né? A burocracia sendo facilitada através da internet. Desde que a gente chegou, a gente resolveu quase tudo assim. Sim. Desde as questões daqui de alugar o apartamento, os contatos com as empresas que ajudaram a gente, né, na alocação do visto, da casa e o contrato de trabalho também. O contrato também é tudo online, a gente não assinou nada físico. É verdade, tudo online. Isso facilita bastante, principalmente pra gente que, como a gente falou, acho que essa é uma das poucas coisas da língua que talvez atrapalhe um pouco, que os contratos às vezes são em dinamarquês e tudo mais. Então a gente tem essa facilidade de olhar através dos aplicativos, isso ajuda muito no dia a dia. Uma outra coisa interessante que a gente tem aprendido no dia a dia, na verdade, é uma curiosidade que a gente já tinha de ver como que ia ser, é a questão da relação entre trabalho e lazer, ou o famoso work-life balance, né? A gente tinha muitas expectativas sobre uma vida trabalhando fora, a gente obviamente, como falou, não sobre a Dinamarca especificamente, mas chegando aqui a gente pôde constatar, né, na realidade, como que funcionam as coisas. Eles levam essa questão muito a sério, né? Aqui a prioridade realmente é a sua vida pessoal, é a sua família, é o seu lazer. É óbvio que eles são mega produtivos, pelo menos a minha percepção é que eles são mega produtivos no trabalho, então isso ajuda muito você ter esse equilíbrio, né? E a gente vê diversas demonstrações dessa relação positiva, né? No vídeo de trabalho eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas para pontuar algum exemplo, o horário de trabalho é bem flexível, por exemplo, na minha empresa. Então, pessoas que têm filhos, por exemplo, conseguem fazer horários mega diferentes e buscar o filho, participar de uma competição, daí na escola, numa reunião. E quem também não tem filho consegue ter essa flexibilidade de horário, de entrar um pouco mais tarde, sair um pouco mais cedo.
consegue realmente priorizar as coisas da sua vida pessoal ante ao trabalho. Desde que você entregue, que você dê resultado, essa relação de confiança, como a Mariana já falou antes, é bem interessante aqui. E até a título de curiosidade, né, a gente não chegou ainda no verão, a gente chegou aqui no outono e agora a gente está no inverno, mas os nossos colegas daqui já falaram que no verão é bem comum você encontrar o escritório sexta-feira depois do almoço vazio, porque a galera simplesmente foi dar um mergulho, foi passear, foi curtir com a família, porque eles realmente levam a sério essa questão de aproveitar o dia ali e não viver só pro trabalho, né? Como o Jorge falou, né, sobre o clima, eles realmente aproveitam aqui os dias de sol, porque o inverno aqui é um inverno bem rigoroso. A gente chegou no outono, né, como o Jorge comentou, e já tava frio pra gente, pelo menos o frio que a gente tinha no Brasil já tava bem frio. E só que a gente observou que as pessoas ainda curtiam ao ar livre, tinha os dias de sol, as pessoas aproveitando, fazendo esporte, passeando com as crianças, porque o inverno estava chegando. Teve a mudança do horário, né, para o horário de inverno, então os dias ficam, a luz do dia fica mais curta, então amanhece mais tarde, escurece mais cedo e acaba ficando algo mais triste, né, vamos dizer assim, que a gente fica mais dentro de casa, a gente não tem mais aquele sol, aquela luz do dia, é um inverno mais escuro, então tem que ter um certo cuidado com isso. Por orientação também da nossa nutricionista, desde que a gente chegou a gente está tomando a vitamina D, justamente por conta dessa falta do sol. Então o inverno aqui é longo, rigoroso, e quando eles têm esses dias de sol, eles realmente aproveitam para fazer esporte, passear, e a gente está ansiosos, né, para esse verão, para aproveitar. O que a gente sabe é que aqui as 4 estações são bem definidas, então o inverno acaba durando um pouco mais, o frio, mas o verão é aqueles dias ali, aquelas poucas semanas de verão, e eles aproveitam bastante. Sobre os dinamarqueses, né? Afinal, como que a gente foi recebido aqui nesses primeiros dias? Quais são as nossas primeiras impressões sobre eles? A verdade é que a gente não conheceu tantos dinamarqueses assim. Eu conheci alguns no trabalho, né? Mas fora os dinamarqueses do trabalho, a gente convive com as pessoas no dia a dia, então na academia, no mercado e tal, mas a gente não chegou a fazer nenhuma amizade ainda. Mas de modo geral, a gente pode dizer que a gente foi bem recebido, né? A gente tinha até não uma expectativa, mas a gente imaginou, por ser um país, né, com inverno rigoroso, como a Mari falou, um país frio, que as pessoas também seriam um pouco mais fechadas, mais frias. E bem, não foi bem assim. É claro, eles têm um jeito deles de viver, né, que eles gostam muito de respeitar a privacidade dos outros. Então, dificilmente você vai ver alguém perguntando sobre a sua vida, como é que você tá, e querendo puxar uma conversa como a gente brasileiro faz. Mas, de modo geral, eles também não são desrespeitosos, eles jamais vão te ofender sem nenhum motivo. Então, a gente consegue ir no mercado, ir na academia e resolver as burocracias tranquilamente. E todas as experiências que tivemos até aqui foram bem positivas nesse sentido. Bom, com essa recepção positiva, né, como o Jorge falou, acreditamos que até o momento a nossa experiência tem sido muito boa com tudo isso que a gente viveu. Claro, tivemos as dificuldades no começo, porque toda mudança, né, traz essas incertezas, medos, mas até o momento tem sido muito boa. A gente tem aprendido cada vez mais aqui com o país, entendendo um pouco mais. Algumas coisas a gente ainda precisa descobrir. Com certeza a gente já percebeu que o custo de vida aqui é alto, então isso que a gente pode trazer no vídeo futuro falando um pouco mais sobre. Mas tem sido bem positivo até o momento, a gente tem gostado bastante e a gente está ansioso para os próximos dias. Pois é, a gente está curioso para descobrir as cenas dos próximos capítulos e a gente conta com vocês aqui para acompanhar essa jornada conosco. E até a próxima, gente! Até!